Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo, na nossa edição número 121 da revista Coaching Brasil, onde nós abordamos no nosso dossiê o tema do capitalismo consciente. E dessa vez nós vamos falar com o Gustavo Assis Rodrigues, que participou desse nosso dossiê com um artigo cujo tema é Stakeholders. Palavrinha inglesa interessante, e nós vamos bater um papo sobre isso para ver como é que as partes interessadas participam e influenciam dentro de todo esse processo. Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo e gratidão pela sua participação no nosso dossiê. Luciano, gratidão toda minha, é um prazer enorme, primeiro, ter sido convidado para escrever esse artigo pelo nosso querido Ari, e segundo, por estar aqui contigo, poder falar um pouco mais sobre o capitalismo consciente, sobre a minha descoberta e a jornada ah, como empreendedor, conhecer o movimento e entender como que se conecta o tema com as empresas e, consequentemente, com todas as partes interessadas de um negócio. Maravilha. Muito bom, Gustavo. Então, assim, aqui nos nossos vídeos a gente tem um hábito de começar todos os nossos papos com uma primeira pergunta. É a pergunta que eu faço para todo autor. Está preparado? Com certeza. Então vamos lá. Gustavo, quem é você? Uau! Puxa, eu hoje sou um empreendedor, um ser humano muito realizado, de verdade, uma, um ser humano acima de tudo, né? Realizado como família, como empreendedor que conseguiu encontrar na jornada um, um equilíbrio entre fazer aquilo que é correto, fazer o bem, prosperar e, consequentemente, dar oportunidade para as pessoas. Uhum. Sou um pai de família, tenho três filhos meninos lindos, ah, pais de, pai de cachorros, de outros animais também. Gosto muito da natureza, da conexão, isso faz um bem enorme. E marido de uma pessoa que também carrega comigo essa, não vou dizer essa vontade, mas acho que essa consciência de fazer o bem, de fazer bem próximo. Maravilha. Muito bem. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Vamos lá, vamos começar esse nosso papo com uma primeira pergunta que é como você começa o seu artigo, né? O que é esse negócio stakeholder? Pois é, você começou muito bem, né, dizendo já a tradução de partes interessadas, acho que é a melhor tradução que a gente encontrou para o português, para esse termo complexo em stakeholder, que normalmente a gente conecta com o shareholder, né, que é o detentor da ação. O Uhum. stakeholder seria, então, né, aquele detentor de uma parte do negócio, né, e a gente, em português, achou essa tradução das partes interessadas, né, e como eu descrevo ali no artigo, buscando um pouco na teoria e vivendo na prática, descobrindo o que seriam essas partes interessadas, né? Quem seriam essas partes interessadas e que interesse que elas têm no negócio de fato. Uhum. E o mais importante do processo, né? O negócio tem interesse nessas partes também. E o que a teoria traz são alguns e o próprio movimento do capitalismo consciente traz uma definição das partes interessadas, aquelas que se conectam diretamente com o negócio, né? Eu acho que a parte conhecida, vamos dizer assim, do capitalismo tradicional, que é o acionista, né? O investidor, aquele que, que coloca o capital no negócio em busca de resultado. Eu, particularmente, vejo também como um elo, como qualquer negócio, como um elo da cadeia,
Você tem o início da cadeia, que é o fornecedor, e o fim da cadeia, que é o cliente. Dependendo de onde o negócio se encontra, você pode ter até mais para frente o consumidor final, se o seu cliente não é o consumidor final. Uma parte extremamente importante para qualquer negócio, que são os colaboradores, né, as pessoas que fazem o negócio. E o que eu aprendi e descrevi ali no texto, aquela parte silenciosa do negócio, que não tem voz, que é o meio ambiente, que é o planeta, né? Então, coloco até entre aspas o não ter voz, porque nos dias de hoje é muito evidente como o planeta tem voz Sim. e é ele que comanda, ele que comanda os negócios no final do dia, né? Uhum. Os negócios vão passar, as pessoas vão passar, o planeta vai estar aqui, isso é uma coisa certa, Exatamente. né? Então, a definição prática dos stakeholders, das partes interessadas, então passa ali para o acionista, fornecedores, clientes, colaboradores e o planeta, né? A gente pode traduzir também o planeta como sendo o que está à nossa volta, inclui sociedade, e aí você pode extrapolar um pouco também para órgãos não governamentais, para órgãos governamentais, para mídia como uma parte interessada também. Então, tem outras subcategorias, mas acho que essas 5 são as mais conhecidas, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo de um cientista, né? E ele dizendo assim: eu tenho escutado demais falar que o ser humano vai acabar com o planeta, estamos acabando com o planeta, então eu quero tranquilizar todos vocês: o planeta não vai acabar. Quem vai acabar é a nossa espécie e muitas outras, mas o planeta vai continuar aqui, fiquem tranquilos, né? Assim, Exatamente, as pessoas exatamente. perdem essa noção, né, de que não é o planeta que vai acabar, é a gente que vai acabar, né? Exato. E você sabe, Luciano, uma descoberta recente, a gente vem passando por tempos que ficou tão normal, né? A gente fala assim, nossa, como está passando rápido, né? Na verdade, o tempo continua igual, né? Acho que a forma como a gente tem evoluído, transformado, existe uma frase que diz que nós estamos ah, nós não estamos numa era de mudança, nós estamos numa mudança de era, né? A gente está realmente num processo de transformação Uhum, intenso agora. E quando a gente olha para o planeta, a minha geração, eu olho assim, a gente cresceu ouvindo que a gente tinha que proteger o meio ambiente pensando nas futuras gerações, né? Para ser algo uhum, distante. Hoje eu olho, são meus filhos. Não é uma geração desconhecida futura. Os meus filhos que potencialmente vão viver aí seus 100 anos, eles vão terminar esse século. uhum. Então, assim, se a gente pensa em transformação climática 2040, 2050, é tão óbvio que eles vão estar aqui, talvez a gente esteja aqui, espero que a gente esteja aqui. Então, esse caráter de urgência, quando a gente se dá conta, né, cai aquela, aquela, aquele banho de realidade, para ter alguma coisa para ser feita já, né, porque a Uhum. gente já está atrasado, já está atrasado. Acho que tem algumas evidências muito claras de que existe um processo de consumo de recurso muito intenso. A gente vem de muitos anos de recurso muito intenso e que talvez deixar de consumir ou buscar um equilíbrio já não é mais o suficiente, né? Você tem que começar a dar de volta alguma coisa, né? Exato. E, e para mim, de uma forma geral, quando a gente conecta com partes interessadas, o negócio ele é uma pessoa jurídica, como diz o termo, né? Ele na verdade é uma entidade que não existe, né? Ela foi cunhada no meio jurídico e que ela consome recursos, né? Então ela Uhum. consome recurso do fornecedor, ela consome recurso financeiro, ela consome recurso tempo das pessoas, ela consome recurso do planeta. E parte do processo do negócio deveria ser natural e buscar esse equilíbrio de devolver o recurso. Então, você devolve recurso para os colaboradores, você devolve recurso para o banco, para o fornecedor, você entrega para o cliente que te devolve alguma. Então, assim, a relação das partes interessadas com o negócio, ela
tem que coexistir pensando num equilíbrio, né? Em algo Uhum. que tenha um balanço. E com o planeta é o que é o mais clássico, é o mais evidente, é o mais claro, mas que a gente traz para os colaboradores, para a sociedade também, é algo que para nós já tem muita evidência que deixa claro a necessidade dos negócios olharem para essas partes interessadas, né? Como você acabou de dizer, né? Essa questão a empresa produz e esse resultado depois ele é distribuído entre essas partes que participaram. E o que no nosso modelo atual é muito claro é essa desigualdade nessa distribuição. Então, eu quero até ler um trechinho aqui do seu artigo, que você diz assim: qual seria, então, a dor do modelo atual de capitalismo? Que desafios estão postos desde a concepção do movimento capitalismo consciente? Trago à memória a célebre frase posta por Milton Friedman: The business of business is business, né? O negócio do negócio é fazer negócio. Friedman afirma categoricamente que a única responsabilidade social das empresas era gerar lucro para seus acionistas. À época, seus artigos receberam grande atenção e repercussão. Notem, cuidar de clientes, fornecedores e funcionários seriam acessórios? Estariam em segundo plano? Parece que sim. O objetivo era somente aumentar a lucratividade e gerar valor unicamente aos acionistas. E você termina essa parte assim. Aceleramos 50 anos na história. Olhar em perspectiva ao passado também é muito mais simples e didático. O resultado desse modelo é um sistema desigual, tóxico e que destrói valor em diferentes camadas, principalmente sociais. E a pergunta é, Gustavo, como é que a gente escapa dessa cilada que foi criada por tantos anos, né? Dessa desigualdade? Pois é, Luciano, você sabe que de fato é muito didático a gente olhar em perspectiva e hoje existe farto material, né, que mostra o quanto esse modelo que foi criado tem um ponto super importante, que, inclusive algo que eu aprendi bastante estudando sobre o capitalismo consciente, escutando as nossas grandes referências, Rádio Cisódio, o próprio Hugo Bretlin, que participou também aqui da edição, em que é importante a gente fazer um aviso, né, que a discussão não é sobre capitalismo. O capitalismo em si, ele é o melhor modelo que a gente reconhece hoje, porque ele gera valor. Ele parte de um princípio de troca voluntária, de uma troca ética, que gera prosperidade. As pessoas podem escolher o que elas querem comprar, né? Então, quando a gente pega essa definição de capitalismo, você fala, ok, o modelo do capitalismo, quando a gente compara com outros, é o melhor modelo porque ele tem esse, esse, esse olhar de gerar prosperidade, né? É, o ponto é como ele foi desenhado, e aí a gente traz essa célebre frase do Friedman, porque ela é criada e depois ela ganha muito mais repercussão, década de 80, década de 90, principalmente quando começam os negócios até aquele olhar muito para Wall Street, para a Bolsa de Valores, começar a criar aqueles modelos de relatórios de trimestre, em que o único e mais relevante resultado esperado era o valor da ação. Então, perde-se a essência do negócio de ética, de prosperidade, e pensa-se somente em gerar valor para o acionista. Então, esse ambiente de competição e de um olhar para uma parte interessada apenas, ele gera um certo descompasso com a origem, né? De novo, a gente tem, eu inclusive estou assistindo uma série que me recomendaram que chama Dirty Money, que significa em português traduzido para Na Rota do Dinheiro Sujo, que traz alguns casos de empresas extremamente renomadas de como
como essa preocupação na competição, em gerar valor, em ser mais forte, em ações serem mais altas e bônus estratosféricos geraram esse ambiente muito tóxico, né? De Uhum. fato, você percebe que na minha própria fala não aparece cliente. Há algum tempo, vai, uns 20 anos atrás, começou, oh, calma aí, precisamos escutar o cliente. Depois começou a falar, bom, os colaboradores. Agora a gente começa a falar do planeta cada vez mais, da sociedade. A pandemia veio e trouxe toda essa discussão tão em alta do ESG, por exemplo. O ESG foi um tema criado há quase 20 anos, né? Então, assim, as bases de um capitalismo que busca esse equilíbrio entre as partes, elas já existiam. O que aconteceu foi, de fato, um desvio de conduta, propriamente dito, a gente pode até dizer sobre isso, né? Em olhar somente para uma parte, Uhum. né? E a pergunta do século, de fato, que você traz, que é como sair, né, dessa cilada, primeiro, saber que é uma jornada longa. A gente não resolve isso em um mês, em um trimestre, nem um ano fiscal. É uma jornada muito longa. É uma jornada de busca de consciência dos negócios, da liderança. Acho que existe uma questão até geracional. As gerações mais novas, elas já vêm com uma consciência muito mais pronta para isso. Elas buscam esse valor real no negócio. E existe um movimento importante que está acontecendo, o próprio ESG, como foi cunhado agora, mais no ambiente financeiro, as ODS da ONU, acho que existem movimentos que buscam forçar um pouco mais a curva, Uhum. né? Então, nós no Capitalismo Consciente, a gente costuma dizer assim que o mundo ideal é quando a gente não tenha empresas conscientes e não conscientes, em que a gente tem um ambiente de negócios que serão somente empresas conscientes. E o mais incrível de ver, Luciano, e o trabalho do movimento, de nós como embaixadores, desse advocacy, né, de advogar em favor da causa, para mostrar que sim, é possível. O próprio movimento surgiu pós-crise, ou durante a crise. O estudo original do Raj vem ali durante a crise de 2008, 2009, quando a gente fala assim, bom, por que essas empresas aqui que não investem milhões de dólares em marketing prosperam? Uhum. E prosperam mais que a média, passam mais forte por uma crise tão forte, tão latente. O que elas têm de diferente? E aí, então, entendem, elas têm uma consciência acima de tudo, elas têm um propósito maior, né? Elas olham para todos os stakeholders, então eles têm negócios muito mais sólidos, muito mais sustentáveis. É isso que faz com que eles passem por crises de uma forma muito mais evidente até, né? E mesmo quando você compara ah, com a própria Bolsa de Valores, existem muitas empresas que têm hoje já um propósito maior, uma conexão com os princípios do capitalismo consciente, que estão listadas em bolsas, é, Bovespa, Wall Street, e que mesmo quando você compara com pares, elas geram valor. Então, não é só uma questão de quase de um ativismo, porque isso a gente deixa para os órgãos competentes, e tem que existir o ativismo ambiental, um ativismo de diversidade. Eles são os contrapesos, né, os contrabalanços que são necessários, né, num ambiente de negócios. Agora, para as empresas, é ter essa consciência de que eu tenho um propósito maior, que eu gero valor para todos os stakeholders, eu tenho uma liderança consciente, uma cultura consciente, e que isso, como resultante, promove mais lucro, promove mais valor para o acionista, né? Então,
é um trabalho de... É uma maratona, como eu digo, e conecto com o meu grande hobby, que é a corrida. É uma maratona, é um passo de cada vez, talvez seja uma ultramaratona, mas para quem está no meio, é muito evidente que existe ah, um, um, um movimento de fato autêntico acontecendo. Existe um movimento de empresas estão sendo forçadas a fazer isso para ter mais espaço, para ter mais visibilidade, por entenderem que elas precisam se conectar com isso, com esse modelo de negócios para gerar valor. E o último que a gente fala que em algum momento as outras empresas vão olhar e falar assim, puxa, tá todo mundo indo, a gente fala que é por constrangimento, né? Vai ter que entrar. Não é por convicção, Sim. é por constrangimento. Eu vou ter que fazer isso porque tá todo mundo fazendo e eu estou sendo diferente. Então, ah, quanto tempo isso vai levar, honestamente, acho que é o que menos importa. O que mais importa é que a gente perceba a evolução. É. E isso está acontecendo. Agora, tem uma série de dificultadores, né? Você falou que esse processo é longo, concordo plenamente que é um processo longo, e pela nossa economia agora, ela está globalizada, né? Eu acho que isso é um agravante ainda pior. Vamos dar um exemplo aqui. Eu monto uma indústria A e você monta uma indústria B e nós fazemos exatamente a mesma coisa. Você remunera os seus funcionários acima da média de mercado, porque você acha que eles merecem e que as pessoas têm que ser muito bem pagas. Eu não, eu pago o mínimo possível. Você faz o tratamento de resíduo que a tua indústria gera, isso é um gasto a mais. Eu não, eu jogo no rio. No final, o meu produto custa R$ 2 e o seu produto custa 5. E o mercado, obviamente, vai comprar o meu, porque é muito mais barato. Apenas uma pequena fatia de pessoas conscientes vão comprar o seu produto, porque o seu produto ele é ecológico, ele é respeitoso e coisa e tal. Então, assim, o próprio mercado vai matar a tua indústria. Como é que você vê esse dilema? Cara, eu quero fazer a coisa certa, mas se eu fizer completamente certo, o próprio sistema capitalista acaba me matando. Como é que escapa disso? Perfeito. Inclusive, brilhante analogia, né? Ou comparação, né? Porque o que você traz é a essência do que a gente viveu até hoje, né? Ou seja, não me importo com os colaboradores, não me importo com o meio ambiente, potencialmente eu tenho uma relação tóxica com os meus fornecedores, de espremer até onde dá, Uhum. para entregar o preço mais baixo possível para o meu cliente. Então, assim, você já parte de um princípio em que é, a sua consciência do que você produz, ela tem um preço. E preço, né, é diferente de valor. O que eu estou Exatamente. entregando de valor na cadeia, Uhum. né? E ela também traz na essência esse curto prazismo, né? Então, assim, se é que essa palavra existe, né? Mas essa visão de curto Sim. prazo, Uhum. que assim, ok, pode ser que esse negócio funcione. Por quanto tempo? Por quanto tempo as pessoas vão querer trabalhar nesse negócio? Porque elas também vão ter consciência de que eu estou fazendo mal para o meu ambiente, que eu faço mal para o meu fornecedor. O meu ambiente, em algum momento, ele vai se esgotar. E veja que esse caso foi interessante pela que ele evidencia também a necessidade de ter esses contrabalanços externos de regulamentação, seja uma regulamentação oficial de um governo, seja uma regulamentação, vamos dizer assim, não governamental, extraoficial, porque alguém vai ver que você está fazendo mal para o meio ambiente, alguém vai ver que você está tendo práticas desleais com os seus funcionários. Aqui não estou nem partindo do princípio, podemos até partir do princípio que não é desleal, estou pagando acima do salário mínimo e está tudo bem, né? Mas o meio ambiente, por exemplo,
vai ter que, algum órgão vai olhar, vai saber que você está fazendo mal, que você não está cumprindo com as regras. Uhum. Então, de alguma forma, no longo prazo, o que a gente espera é que isso se equilibre e que esse negócio ou ele se ajusta ou ele vai sumir, entendeu? Enquanto eu posso, e até eu prefiro olhar na outra perspectiva da outra empresa, porque também já existem evidências de que se você tem colaboradores satisfeitos, e eu tenho certeza absoluta que eles vão estar satisfeitos não só pelo salário, eles vão estar satisfeitos porque eles sabem que eles fazem parte de um negócio consciente, de um negócio que tem a sua preocupação com o meio ambiente, que tem a sua preocupação em gerar valor para a cadeia. Então, já existem evidências de que esse negócio ele tende a prosperar no longo prazo muito mais do que o primeiro exemplo, vamos dizer assim. Uhum. Ele vai ter espaço. E eu vejo que essa é a importância do que a gente fala do advocacy, né? Do mostrar que é possível. A gente aqui, por exemplo, a gente vem de um ambiente de negócios no Brasil, por exemplo, que a questão clássica de sonegação de impostos, de corrupção. Então, assim, como é possível? Sabe, talvez há 20 anos atrás a pergunta poderia ser a mesma, você poderia estar dando a mesma, mas calma aí, o seu concorrente ele sonega imposto, ele vende com meia nota, ele vende sem nota, ele paga uma vantagem para o comprador da outra empresa. Uhum. Algumas delas tá, podem existir até hoje. Agora, me parece tão evidente que quando você estuda, e você mesmo comentou como um estudioso do ser humano, aquele ser humano que faz parte desse negócio, ele é feliz, ele produz de fato ah, na, na performance que ele de fato consegue entregar. Ele é Uhum. uma pessoa que ele volta para casa e traz um ambiente positivo para a família. Então, eu gosto muito mais de olhar da forma do negócio consciente, de que você, olhando para os seus colaboradores, tendo práticas positivas de engajamento, de fato, geração de valor para aquela pessoa que está ali gerando valor para o seu negócio. A mesma coisa serve para fornecedor, a mesma coisa serve para cliente, escutar o seu fornecedor, ter práticas leais. Eu quero que o meu fornecedor cresça comigo. A gente já ouviu tantos casos, e infelizmente ainda escuta, de negócios que entendem que eu gero valor espremendo a minha cadeia para trás. Uhum. E parece é, tão contraditório que quanto mais eu espremo, eu estou diminuindo a vida útil desse meu fornecedor. Se eu diminuo a vida útil do meu fornecedor, eu estou diminuindo a minha vida útil. Exatamente. Entendeu? Então, é, eu vejo assim, a gente tem hoje muita evidência em qualquer uma das partes interessadas, a gente pode olhar que um negócio que ele é consciente, ele gera valor, esse valor ele é percebido muito mais do que só o preço. Uhum. Inclusive, parte que a gente começa a olhar tanto pelo movimento do capitalismo consciente, como de movimentos ou de certificações que se assemelham, por exemplo, às empresas B, né, as Benefit Corporations, ah, são formas de você mostrar para o seu consumidor, fair trade, são formas de você mostrar para o seu consumidor que você faz o bem na essência. Uhum. E o consumidor hoje, ele quer isso. Tá assim, você pode ler os livros de marketing mais atuais, mesmo os mais antigos já falavam sobre isso, é sobre se conectar, é valor de marca, é valor de consciência. Óbvio, e a gente aqui na empresa que eu sou sócio, na Macessense, a gente está em alguns países da América Latina, e a gente até para o nosso negócio a gente fala isso, a gente tem sempre que trazer
para a nossa realidade de estratégia que nós estamos na América Latina. A gente trabalha diretamente com a indústria de alimentos e bebidas. A gente tem 50% da população, na média, que eles ainda buscam acesso por alimentos. Então, uhum, quando a gente pensa em inovação, em produtos mais saudáveis, a gente tem sempre que ter em mente que tem que ser um produto acessível. Então, quando você constrói isso de dentro para fora, voltando para o seu exemplo, sabe que eu não conseguiria fazer um produto com toda a consciência possível, com geração de valor para todas as parcelas, que custasse 2,5, que custasse um pouco mais caro? Dá para ser feito isso também, né? Quando você ter um negócio consciente, ele não significa ter um custo mais alto, porque ter um negócio consciente gera um ambiente muito mais seguro, gera um ambiente muito mais seguro para inovação, e aí eu consigo gerar valor de outras formas. uhum. Então, esse foi interessante que esses dias uma série de colegas meus vieram conversar comigo sobre como é que as empresas estão remunerando consultores e palestrantes, e está se tornando comum no mercado, principalmente por grandes empresas e grandes multinacionais, fazer o pagamento de treinamentos em 120 dias. Então, assim, é um prazo que mata um consultor. Um consultor não é uma pessoa que atende 200 empresas, ele atende uma de cada vez. Então, assim, é uma relação de assim, abuso de poder econômico claríssimo, 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 né? claríssimo. E aí você não está falando de uma empresinha pequena, não, você está falando de grandes multinacionais que têm aquelas placas bonitas de valores ali, estão penduradas na parede. Então, como você disse, o caminho é longo, principalmente porque o discurso é um, mas a prática é outra. E a minha pergunta para a gente ir fechando o nosso papo aqui, Gustavo, é a seguinte: o que o movimento do capitalismo consciente tem conseguido fazer dentro de governo, dentro de federações de indústria, de comércio? Como é que vocês têm conseguido interagir com essas Uhum. partes para sensibilizar? Ótima pergunta, até porque acho que o grande trabalho do Instituto aqui no Brasil é ainda, é ainda de buscar mais pessoas para o movimento. É daí que vem a estruturação dos chapters, que a gente chama, né, das filiais, Uhum, né, porque a gente tem a central em São Paulo, mas a gente tem as filiais espalhadas no Brasil. Você tem a busca pelos embaixadores que são pessoa física, você tem a busca pelas parcerias com as empresas, com as pessoas jurídicas, e, e o grande trabalho ainda é de falar a respeito. Falar a respeito. Eu tenho, assim, e o mais interessante, Luciano, de fato, é que a gente estava conversando acho que antes de começar a gravação, né? Assim, como são poucas pessoas que conhecem o movimento. Eu acabei de vir de um programa de desenvolvimento da Fundação Dom Cabral, eram 55 líderes, já num nível até de transição de carreira, de liderança para conselho. Ah, eu encontrei mais uma pessoa que estava envolvida diretamente com o capitalismo consciente. De 55, duas. uhum, Agora, veja que interessante. 100% das pessoas que eu tive a oportunidade de falar a respeito, falaram, eu quero conhecer mais a respeito. Eu quero saber mais como funciona. Onde eu vejo? O que eu leio? Onde eu assisto mais alguma coisa a respeito? Então, existe uma consciência já, porque a gente escuta de diferentes fontes e com diferentes nomes. O que ficou mais evidente agora foi o ESG, né? uhum, Ah, mas, de novo, o ESG, o termo já existe há muito tempo. Agora a gente começa a falar mais sobre as ODS, o próprio movimento do capitalismo consciente, tem, de novo, o sistema B que a gente falou, agora está surgindo o próprio trabalho
do professor Pedro Paro com as empresas humanizadas. Então, assim, é tudo muito recente. Se a gente for pensar que o capitalismo consciente, na essência, como movimento oficial, ele tem pouco mais de 10 anos. Exato. A Acabou de gente pega nascer. a gente pega a fase do Friedman lá, quase 50 anos atrás, né? Então, assim, a gente tem ainda muito que percorrer em trazer muita gente a bordo. O Uhum. que é importante é que a gente já tem conseguido já trazer muitas empresas que são referência, né? E, e muitas pessoas e tem esse timaço que participou da revista, em diferentes setores, né, da economia, vamos dizer assim, que estão fazendo esse trabalho de formiguinha de fato, de captar um aqui, dois ali, semana que vem outro. Então, eu diria que ainda o processo ele é muito eu gosto muito de uma quando a gente analisa o nosso próprio desenvolvimento, né, e o processo de mudança, que a gente começa como incompetente, inconsciente, passa para incompetente, consciente, passa para competente, consciente, depois competente, inconsciente, né? Exatamente. A gente viveu durante muito tempo como incompetente, inconsciente. Eu acho que hoje a gente está nessa fase do incompetente consciente. Tipo assim, puxa, a gente está fazendo errado. E está buscando se tornar um competente consciente, né? Então, começar a fazer o certo, e você trouxe a questão das multinacionais. Puxa, esse caso que você citou, eu vi na prática, né? Então, assim, fechamento de ano fiscal, ó, novembro, chegar, começo do ano, a gente não paga mais nenhum fornecedor. E você pensar assim, mas e o consultor que já prestou o serviço? Né? E o terceirizado que paga, não paga mais ninguém. Uma coisa é não pagar uma outra grande multinacional que tem lastro, mas aquela pessoa que a família depende daquilo que ela ia receber dia Exatamente. 15 de novembro, e você fala assim, não, só paga em janeiro, por quê? Para mudar uma métrica, para melhorar o bônus. Então, isso ainda existe e Uhum. vai continuar existindo durante um tempo, porque existe essa pressão de quarter. Está aí. A gente está fechando daqui a pouquinho o segundo quarter, então o mundo fica esse fechamento de ano fiscal, fechamento de quarter. Então, agora a pandemia trouxe uma lição muito grande para a gente, né? E, de fato, como tantas outras coisas, acho que ela acelerou um processo de consciência, né? Esse processo de tomada de consciência, ela acelerou, porque, de novo, peço essa permissão de falar um pouco sobre a nossa história aqui. Quando a gente começou a pandemia, a primeira coisa que a gente falou foi assim, não, se a gente for negociar pagamento, vamos negociar com os grandes. Os pequenos, paguem em dia, pelo amor de Deus, e mantém eles aqui, Uhum. porque eles vão sofrer. Nós vamos discutir com nossos grandes fornecedores, se eles têm capacidade, né? Então, eu sei que muita gente fez isso. Então, agora é dar consistência a esse movimento, né? A permitir que ele se torne consciente, que ele tenha uma cadência, que ele tenha de fato essa consistência no longo prazo, e aí a gente vai se tornar naturalmente esse competente inconsciente, né? Então, voltando à sua pergunta, esse trabalho que vocês permitiram para nós é muito importante, agradeço demais, tenho certeza que todo o time, desde o Ari, que liderou, o Hugo, a Dani, que lideram o movimento aqui no Brasil, também já passarei isso para você, mas eu, como embaixador, estou um pouco mais distante do centro nervoso, vamos dizer assim, do Instituto. Agradeço demais, porque o que a gente precisa para esse momento é isso, é de espaço, é de voz, e repetir, e fazer com que isso ecoe, e que as pessoas entendam, conectem, busquem informação, e a gente repita a palavra, repita, repita, é quase que uma evangelização, porque uma coisa eu aprendi desde que eu entrei no movimento, comecei a estudar. Tem muita gente boa já. Tem muita gente boa. Tem muita empresa dentro do nosso próprio setor que às vezes não tem, nem sabe que eles já estão tão alinhados com esse movimento. Então, às vezes o que falta é plugar
e trazer e formar essa corrente do bem Exato. e multiplicar e maximizar a voz e a mensagem. Para fechar agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu não fiz para nenhum outro autor, que me veio agora. O capitalismo, né, tem esse negócio da maximização do lucro e coisa e tal, e baixar custos, né? E baixar custos muito em pessoal. Como é que Uhum, vocês estão vendo esse movimento da inteligência artificial que está uhum, pururucando agora e que uhum, com certeza o capitalismo ele vai querer utilizar a inteligência artificial para cortar custo. Como é que vocês uhum. veem mais esse desafio agora? Puxa, essa é a bola da vez, né? Bola É da o vez. medo da inteligência artificial. E o que eu diria é o seguinte: acho que como tantas outras tecnologias, a gente tem que olhar o lado positivo e o que ela gera de valor para nós, né? Para os negócios. É, de novo, eu acho que passou da fase, é, em termos de maturidade, a gente pensar isso só como redução de custo, porque também é ilusório, né? Achar que é redução de custo pura e simples, né? Ah, e quando a gente pensa na cadeia de valor, né, pensando em empregabilidade, eu sempre gosto de citar o caso, né, quando foi criado o carro, né? Puxa, e agora? E o que a gente faz com os cavalos, com quem cuida de cavalo, com quem faz a manutenção de carroça, com quem limpa a rua por causa do cheiro dos cavalos, com quem põe ferradura nos cavalos? Acabou. Hum, Não, eles aprenderam outra coisa, porque veio um universo de fábrica de automóvel, são habilidades, então o mais importante é as pessoas terem consciência de que a gente vive num ambiente, num mundo em que a gente tem que constantemente buscar aprendizado e buscar habilidades novas. O hum. que eu faço hoje, o que eu domino hoje, não é certeza de empregabilidade futura. E isso é muito antes de inteligência artificial, né? Como quase tudo na tecnologia, o que a inteligência artificial traz é assim, olha, muito mais rápido do que você imaginava. Né? Assim, se você não tentou usar o Chat GPT nenhuma vez, teste, porque assim, primeiro porque é incrível. Segundo, porque alguma hora vai chegar no seu negócio, não tem como você achar que não vai chegar, né? Então, quando tem essas grandes inovações, a gente passa por essa fase de uma negação, né? Não, não, não vai chegar. E vai chegar, já chegou, já tem grandes negócios sendo criados a partir de inteligência artificial e novas habilidades estão sendo necessárias, né? Então, é, eu, eu volto e penso assim, acho que a empresa que é consciente e que tem o foco na geração de valor e existe algo que eu gosto de falar que é o purpose and profit, né? Que é o propósito e lucro, não é ou, é e. Se você tem propósito, você tem lucro, isso é real, de novo, tem muita evidência disso. Sim. Então, assim, por que eu vou pensar isso em reduzir custo? Eu vou pensar isso em gerar mais valor, né? Em buscar pessoas que tenham essa habilidade. Então, às vezes eu vou, de fato, e a gente não tem que negar, eu vou, eu vou ter uma transformação em algum segmento, em algum departamento específico, mas eu vou gerar um novo. Então, as transformações elas são cada vez mais rápidas. O que a gente tem que ter como negócio é ter consciência de que a gente precisa se adaptar, a gente precisa se movimentar rápido e a gente precisa sempre ter muita clareza de qual que é o propósito maior do negócio. Como diz a frase, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Né? Então, se você tem um propósito, o nosso propósito aqui é dar acesso a alimentos saudáveis e saborosos, é isso que a gente vai fazer, é com inteligência artificial, é sem inteligência artificial, é para lá que a gente vai, é para esse caminho que a gente vai,
usando as ferramentas tecnológicas, pessoas, recursos que a gente tenha acesso para gerar esse valor em busca do nosso propósito maior. Legal. Gustavo, considerando empresários e considerando líderes, que dica você daria para essas pessoas que estão despertando para essa consciência? Que primeiros passos eles podem dar para avançar mais dentro do capitalismo consciente? Primeiro, de fato, se conectar, se tornar, existem diferentes níveis de apoio, de embaixador, seja pessoa física, pessoa jurídica, se conectar para receber newsletter, se conectar para participar de alguma palestra, de algum webinar, de fato buscar entender. Acho que isso seria o primeiro passo. O segundo passo, ao olhar para dentro, eu diria que é nivelar a expectativa para que não venha uma exigência tão alta, né? Achar que a gente vai resolver todos os problemas do mundo, de todos os stakeholders, sozinhos, é também um peso desnecessário, para não dizer quase que uma ilusão, né? Então, o mais importante é que você entenda que você faça parte de uma cadeia, né? Então, ao se conectar com o movimento ou com qualquer outro tipo de iniciativa, você vai encontrar pares, você vai conseguir nivelar suas expectativas e, a partir daí, dar luz e valorizar os pequenos movimentos que são feitos, as pequenas conquistas. É lógico que a gente quer muito mais do que cuidar do jardim da frente, né? Que é famoso, né? Cuida do jardim, põe uma plaquinha, é muito mais do que isso. Mas, às vezes, pequenas práticas são o combustível que a gente precisa para começar a dar passos maiores, né? Então, e você trouxe de uma forma muito didática e muito sábia, né? Assim, existe um ambiente de negócio acontecendo, né? Então, você não consegue virar de ponta cabeça. O que você precisa é dar pequenos passos, acima de tudo, dar os passos, ir nessa direção. Então, se conectar, ajustar a expectativa e começar a dar os primeiros passos, que eu tenho certeza absoluta, e não sou eu que estou dizendo, de novo, busca as informações, vai entender sobre empresas humanizadas, vai ler o livro sobre o capitalismo consciente. Existem evidências que mostram que isso vai gerar resultado no longo prazo. Maravilha. Gustavo, gratidão imensa pela sua participação aqui, meu querido. Luciano, obrigado mais uma vez pela oportunidade de dar luz, de dar voz aí ao movimento, e gratidão também pelo seu tempo. Foi um prazer enorme. Maravilha. Pessoal, leia o artigo do Gustavo e todos os outros artigos desse nosso dossiê, que está sensacional, e lá você vai encontrar o link do Capitalismo Consciente, você vai encontrar dicas, você vai encontrar bibliografia, muita coisa, para você avançar nesse caminho de fazer negócios de um jeito diferente. Gratidão, encontro você no próximo vídeo. Até mais. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.
Olá, pessoal. Gustavo Assis Rodrigues aqui, embaixador do Movimento Capitalismo Consciente. Queria convidá-los a acessar todo esse riquíssimo material que a revista Coaching Brasil proporcionou num dossiê especial de 10 anos do Movimento Capitalismo Consciente aqui no Brasil. Assista também a nossa entrevista. Foi um prazer enorme estar com o Luciano e falar um pouco mais sobre a orientação para os stakeholders.